Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal do YouTube. Meu desejo é que cada mensagem aqui deste canal sirva de edificação e bênção para a sua vida. Aliás, não só para a sua vida, mas de muitas outras pessoas que você pode influenciar, enviando as mensagens e também a dica aqui do canal. Você pode começar fazendo a sua inscrição. Também clique em notificações e acione o sininho. Com isso, todas as vezes que tiver um conteúdo novo aqui no canal, você será imediatamente notificado. Que Deus te abençoe e que você possa, cada dia mais, crescer em graça e em sabedoria na presença de Jesus. Lucas capítulo 13, verso de número 22 em diante, e diz assim a palavra do Senhor: Jesus foi pelas cidades e povoados ensinando ao longo do caminho em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, só alguns poucos serão salvos? Ele respondeu: esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa tiver trancado a porta, será tarde demais. Vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra a porta para nós. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são. Então vocês dirão: nós comemos e bebemos com o Senhor, e o Senhor ensinou em nossas ruas. E ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal. Haverá choro e ranger de dentes, pois verão Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês serão lançados fora. E virão pessoas de toda parte, do leste, do oeste, do norte, do sul, para ocupar seus lugares à mesa no reino de Deus. E prestem atenção: alguns últimos serão os primeiros, e alguns primeiros serão os últimos. Jesus, no seu ministério público, gasta a maior parte do tempo, lembre-se que o ministério de Jesus, 3 anos e meio. É a maior parte do tempo do ministério de Jesus é investido com ensino. Jesus ensinava em todo lugar, em toda situação, em qualquer ocasião. E ele agora estava indo cumprir o seu propósito, de que era ser oferecido na cruz do Calvário, ele entregando a sua vida para resgate de muitos, como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. As pessoas o seguiam, multidões eram vistas continuamente ao redor de Jesus. Por onde quer que ele passava, as multidões vinham, pessoas o cercavam, testemunhavam das suas palavras, eram ministradas, recebiam cura, viam o poder de Deus. E numa situação como essa que nós estamos lendo, uma pessoa, nós não sabemos quem é, não há o seu nome identificado, mas a pergunta dele é uma pergunta que continua sendo feita por muitos até os dias de hoje: quem é salvo? Como é que alguém sabe que é salvo? Todo mundo vai ser salvo? Essa é uma pergunta que, através dos séculos, as pessoas procuram responder. Talvez você já tenha feito essa pergunta para si mesmo: como é que eu tenho certeza da minha salvação? Como é que eu sei que eu estou salvo? Eu vou para o céu de verdade? Qual é o caminho para a salvação? Jesus é direto em responder o questionamento desse homem, e a palavra de Deus vem hoje nos ajudar a entender qual é a resposta para nós. Primeiro, de que a salvação é única e exclusivamente pela graça de Jesus. Ninguém pode salvar a si mesmo. Não é fruto do seu esforço, de atos de bondade e generosidade. Sabemos aquilo que Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 2, versículos 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Sabemos então de que a salvação é uma dádiva.
É Deus quem nos resgata. É Jesus quem olha para nós e estende a sua mão e diz: eu paguei o preço pelo seu pecado. A salvação é única e exclusivamente um mérito de Cristo para conosco. Você é salvo pela graça de Jesus. Mas diante dessa afirmação há um compromisso que nós precisamos entender. Não é pelo fato de Cristo ter feito algo por mim que não haja uma responsabilidade da minha parte em preservar a salvação e a garantia da vida eterna. Dentro dessa pergunta desafiadora, Jesus responde de uma forma bastante direta. Ele fala sobre esforço. Veja que o texto, logo em seguida, no verso de número 24, diante da pergunta sobre se poucos ou muitos seriam salvos, Jesus responde: esforcem-se para entrar pela porta estreita. Esforço. A palavra esforço no seu original do grego aqui é agonizanai. Agonizanai. Você já pode imaginar de onde essa palavra surge e qual o sentido dela para nós. É a raiz da palavra agonia, que tem a ver com dedicação, com luta, com esforço, com empenho. O que Jesus está dizendo é: há um ato da graça de Deus para conosco, mas eu não posso tratar o benefício da salvação de uma forma irresponsável. E então ele diz: há uma porta estreita. Ela foi aberta por quem? Por Cristo. Ele próprio é a porta. Ele diz: eu sou a porta. Quem entra por mim e sai, encontrará pastagem. Isso quer dizer de que a porta para o céu é Jesus Cristo. Ela foi aberta no Calvário. Ela foi aberta pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Eu tenho acesso ao trono da graça, perdão dos meus pecados, purificação da minha vida, mas a porta, ela é estreita. O que Jesus está falando aqui é sobre o compromisso de uma resposta séria a um benefício tão maravilhoso. Jesus está nessa resposta fazendo com que as pessoas que estão ouvindo, não só este homem, mas aqueles que ali estavam e nós também hoje aqui, ou você que está online cultuando conosco em algum lugar, de que a salvação pela graça exige de nós compromisso de valores com o reino. Lembre-se de que você é transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É isso que Paulo escreve também aos Efésios. Mas quando você recebe uma cidadania, quer dizer que você agora deve viver segundo as regras, critérios e leis dessa nova nação. Nesses dias saiu uma reportagem que criou um alarde em termos mundiais daqueles que têm direito à cidadania italiana. Você deve ter visto isso aí, de que o governo da Itália lançou um decreto-lei dizendo que o direito de cidadania daqueles por iuris sanguinis, que é direito de sangue. Então, antepassados, tataravô, bisavô, independente da distância, você tinha direito à cidadania. Isso foi colocado um decreto limitando, que agora é só o avô ou o pai, e você depois não tem mais direito disso. Mas a reclamação do governo foi que muitos queriam a cidadania italiana, mas não queriam vínculos com a Itália. Queriam se beneficiar do passaporte vermelho europeu, mas não querem pagar impostos, não querem falar a língua, não querem, nem sequer vão à Itália. Às vezes nós trazemos esse mesmo conceito para a nossa vida espiritual. Nós queremos os benefícios do reino, mas não queremos compromisso com o reino. Nós queremos a dádiva da salvação, mas não queremos andar de acordo com a nova vida que Jesus nos deu. Salvação é um mérito exclusivo da graça de Jesus. Mas aqueles que se tornam alvos dessa graça precisam assumir um estilo de vida que passa pela porta estreita. Isso quer dizer de que eu não vivo mais agora pela porta larga. Porque a porta larga, ela conduz à perdição. A porta estreita conduz à vida. E o que Jesus está aqui desafiando as pessoas é de que muitos apenas querem
um relacionamento com o Cristo Salvador, mas não com o Cristo Senhor. Eu tenho uma bênção, meu nome está escrito no livro da vida, agora que eu estou salvo, ufa, não preciso fazer mais nada. Errado. A salvação coloca sobre mim a responsabilidade de representar o reino. A Bíblia é clara em dizer de que nós somos embaixadores de Cristo. E a salvação exige de nós um compromisso com essa nova cidadania. É por isso que Jesus disse, muitos não têm se esforçado para entrar pela porta estreita. Ser crente exige esforço. Esforço para andar não mais agora de acordo com as leis que governavam o meu coração. Afinal de contas, agora nós estamos debaixo do reino de Deus. A salvação me chama a uma responsabilidade de viver de acordo com aquilo que Cristo fez por nós. Muitos têm banalizado a graça, é uma graça barata. E não assumem o compromisso de viver de acordo com aquilo que você recebeu. Eu dizia mais cedo de que muitos vivem naquele dilema que se frustram ao viver a experiência pessoal, mas não colocam na dimensão espiritual. Por exemplo, você já encontrou com alguém em algum lugar na rua, alguém que você um dia ajudou, prestou dinheiro, deu ânimo, ajudou aquela pessoa a levantar, você fez algo por ela em amor, você não esperava nada, não foi uma barganha, não, foi um ato de misericórdia, generosidade. Aí um dia você encontra essa pessoa na rua, ela finge que não te conhece, não dá raiva. Eu falei, por isso que eu não ajudo ninguém. Porque tá vendo, quando estava ruim, me mandava o WhatsApp. Agora que melhorou, finge que não me conhece, cruza num corredor, ou independente do contexto, ou dependendo do contexto em que a pessoa diz, não, era-me interessante usufruir de algo que a pessoa tinha para me oferecer quando eu estava ruim. Mas agora que eu estou melhor, eu não quero ter vínculos. É mais ou menos a mesma coisa que muitos fazem com relação ao relacionamento com Jesus. Nós queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos a responsabilidade de andar com Deus. Nós queremos os benefícios da salvação e nós não queremos a submissão ao governo de Cristo sobre a nossa vida. O que Jesus está falando aqui é um alerta sobre uma religiosidade superficial. É gente que conhece a Jesus de uma forma distante. Conhece Jesus de nome. Vem para a igreja, participa de atividades, mas nada disso substitui relacionamento com Jesus. Olha o que ele diz no texto, porque muitos dirão, verso de número 26, muitos dirão, comemos, bebemos com o Senhor nos ensinou essas coisas. Jesus está falando, vocês usufruíram do que eu tinha para oferecer, mas vocês não assumiram um padrão de vida compatível com aqueles que são salvos. O texto mostra de uma forma muito clara que pessoas que estiveram próximas usufruíram de palavras de bênção, tem milagre para contar, participaram de envolvimentos, um hiperativismo sem relacionamento nenhum. O verdadeiro cristianismo não é ritual, é relacional. Não é vir num culto, não é ter atos de liturgia aqui e acolá, ou cumprir com aquilo que eu acho que é a minha responsabilidade. Não, é eu estabelecer um relacionamento com Jesus. É por isso que o texto é muito claro em dizer sobre a responsabilidade que essas pessoas têm de passar pela porta. Ele diz, entre pela porta. A graça é dada a todos, mas somente aqueles que se apoderam dela, de que entram pela porta, são dignos de serem chamados cidadão do reino dos céus. Jesus agora vai além, ele diz, o problema é que as pessoas tratam a graça como se ela nunca fosse acabar. A gente acha que pode brincar e procrastina uma decisão de andar com Deus para valer. E sobre isso Jesus faz um alerta. Verso de número 25, preste bem atenção. Quando o dono da casa tiver trancado a porta, uma hora a porta fecha.
Nós vivemos naquilo que é chamado de época da graça, período da graça. Inicia-se na cruz em Jesus e ela vai terminar com a volta do Senhor. Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, tem nos dado uma janela de 2000 anos até aqui, em que a graça é liberada a todos, de uma forma superabundante. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas essa graça tem prazo de validade, meus irmãos. E a gente fica vivendo um evangelho com essa procrastinação de levar a vida sem compromisso. E essa nossa preguiça de assumir um estilo de vida de gente que anda com Deus para valer, leva-nos à exclusão eterna. Nós achamos que a qualquer momento eu posso mudar. Não, eu vou na igreja, mas eu não quero assumir um padrão de vida de crente. Eu vou porque eu me simpatizo, eu gosto tanto da INCC. Eu já tive casos de pessoas que foram encontradas, situações da vida, negócio aqui, acolá, e alguns dizem assim: você vai em alguma igreja? Aí a pessoa disse assim: eu sou lá da igreja do Nazareno Central de Campinas. Aí a pessoa diz assim: mas você é membro lá? Não, membro eu não sou. Eu gosto de ir lá, eu frequento. Religiosidade vazia. O que Jesus espera de nós é esse senso de pertencimento e compromisso com aquilo que nos foi dado. A graça de Deus custou caro. Custa caro, custou o sacrifício do seu Filho unigênito, e nós não podemos tratá-la com desprezo. Eu tenho que entender de que essa salvação que eu recebi pela graça merece da minha parte uma atitude de reconhecimento para com aquilo que foi feito por mim. Dentro do ministério público de Jesus, ele vai até a casa de alguns religiosos, e quando ele chega, ele já está lá servindo, assentado à mesa, quando de repente entra uma mulher com um vaso de alabastro que estava cheio de perfume caríssimo. Já leram essa história? Ela quebra o vaso de alabastro aos pés do Senhor Jesus, começa a lavar os seus pés com uma especiaria caríssima e enxuga com seus próprios cabelos. O dono da casa diz assim: que absurdo, que exagero, essa mulher quer causar. Onde já se viu quebrar um vaso de alabastro desse tão caro, com esse perfume de tanto valor, para lavar? Jesus disse assim: eu entrei, nem água para lavar a mão vocês me ofereceram. E essa mulher usou de algo riquíssimo e precioso para lavar os meus pés, enxugá-la com os seus cabelos, porque ele disse: a quem muito foi perdoado, ele muito vai ser grato. A gente precisa pegar isso e trazer para a nossa vida. Às vezes nós achamos que Deus fez algo por nós e nós não temos responsabilidade nenhuma. Errado. Quanto mais bênção, quanto mais graça, quanto mais favor, mais compromisso eu tenho que ter de viver uma vida que é exatamente compatível com o evangelho que me alcançou. Porta estreita. É uns crentes que não quer porta estreita. É um crente que vale tudo. Eu vou na igreja, mas tem coisas aí que é da religiosidade. Tem coisas aí que... Não, meu irmão, é crente. Ou você é crente que passa pela porta estreita, ou você vai levar uma surpresa triste no final da sua caminhada. Jesus vem e diz: vocês comeram, vocês beberam, vocês viram milagres, vocês receberam palavra. Mas vai chegar o dia em que Jesus vai dizer: eu não os conheço e nem sei quem são. Imagina uma coisa triste. O auto-engano, você achar que está tudo bem. E Jesus está dizendo: não, você só usufruiu de algo que eu dou de forma gratuita a todo mundo. Mas você em nenhum momento mostrou gratidão. Você nunca viveu a sua vida para a minha glória. Você só quer receber. Já viu aquele negócio, é uma expressão, um ditado popular diz: ao meu reino, tudo, mas para o seu nada. Só quer receber, não quer oferecer. A gente vai para a igreja, quer uma bênção, quer um milagre, a gente ora. Deus faz tudo por nós. E nós não temos a disposição de viver um estilo de vida para Ele. É sobre isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: vai chegar um tempo em que a porta vai fechar. E meu irmão, quando a porta fechar, não adianta chorar. A hora do milagre, da transformação, da entrega, da salvação é agora. É gente que precisa dizer: eu não vou só à igreja, eu tenho um compromisso com o evangelho.
Eu vou à igreja, eu sirvo a igreja, mas eu sirvo a Deus. Eu sirvo porque o Deus que fez tudo por mim merece toda a minha vida vivida para a glória dele. Essa é a porta estreita. É o entender de que Cristo me chama a um compromisso de estilo de vida, porque se nós não vivermos para a glória dele, ele não nos reconhece. Afastai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. E o texto na versão que diz é, vocês que praticam o mal. Isso quer dizer que você pode estar perto de Jesus, comer da mesa de Jesus, participar de uma igreja e não ter relacionamento com Deus. Isso é terrível. A graça de Cristo revelada que transforma, exige de nós um compromisso com os padrões do reino de Deus. A porta é estreita. E aí Jesus diz, olha, quando o dia chegar, aonde haverá, verso 28, preste atenção, choro, ranger de dentes, pois verão Abraão, Isaque, Jacó, todos os profetas do reino de Deus, mas vocês serão lançados fora. Gente, inferno, e veja, tem diz, não, o inferno haverá choro e ranger de dentes, porque o fogo vai queimar, porque o capeta vai ficar te cutucando. A eternidade toda, porque todo mundo tem aquela ideia, né? Que o capeta tem um tridente, rabo comprido com a ponta que parece uma seta, todo vermelho, com chifre. Aquela ideia que foi criada na cabeça das pessoas através de pinturas, de filmes. Mas o que vai gerar a dor e o ranger de dentes, sabe o que é? É saber de que você poderia estar usufruindo da glória eterna, mas ficou de fora. É você ver as pessoas do lado de lá. Lembra da parábola do rico e de Lázaro? Jesus contou, havia um homem chamado Lázaro, era coberto de úlceras pelo seu corpo, e ele morreu. Havia também um homem rico, muito abastado, ele morre. Só que esse homem rico e abastado não temia Deus. Vivia uma vida completamente devassa. Quando os dois morrem, Lázaro vai para o seio de Abraão, vai para o descanso do Pai. E o rico? Inferno. Você sabe o que incomodou o rico? Ele diz, deixe-me voltar e contar para os meus irmãos. Porque eu estou vendo Lázaro, eu pedi para ele colocar pelo menos uma gotinha de água na minha boca. E Jesus diz, não há ligação mais nenhuma. É você saber que teve a oportunidade de viver uma vida para a glória de Deus e ficar de fora. Não tem nada pior, meus irmãos, do que você saber que tinha tudo nas mãos e trabalhou de uma forma irresponsável. O Evangelho nos chama a uma vida espiritual de compromisso. E sem compromisso, a vida espiritual é uma ilusão. Não é culto. É mais do que culto. Culto é o momento onde nós nos reunimos para juntos celebrar o que Cristo fez por nós. Mas vida com Deus, ela tem mais ênfase ainda quando o culto acaba. Quando você vai para a sua casa, quando você vai para o seu trabalho e você decide andar pela porta estreita. Quando a tentação vem, quando as propostas vêm, quando os assédios vêm, você diz, não, Jesus me salvou. Eu estava condenado à morte eterna e Ele me amou. Eu ainda sendo pecador, eu não posso viver a minha vida fora do padrão de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Porque haverá um momento que a porta vai fechar e não adianta bater. Jesus disse, eles vão vir, vão bater a porta e vão dizer, olha, abra a porta para nós. Não os conheço. Já imaginou você achar que conhece alguém e a pessoa não te conhecer? Volta e meia eu vou para alguns lugares e os lugares que eu vou, quase tem gente que diz que me conhece. Tem gente que diz que estudou comigo. Gente, eu devo ter estudado. A minha classe eu acho que tinha 150 pessoas. Porque todo lugar que eu vou, alguém diz, não, diz que estudou com você. Apesar que eu estudei várias vezes, entendeu? Eu tinha um compromisso de se me tornar especialista em 6ª série e 8ª. Era um PhD, você entendeu? Eu disse, não, eu me aprofundo, eu gostei dos temas. Então eu fiquei uma 6ª, 2 6ª, uma 8ª, 2 8ª. E inclusive eu oitavei. Os músicos aqui sabem, eu fui uma 8ª, 2 acima. Eu posso ter estudado com muita gente, mas tem gente que diz te conhecer, mas você não conhece. Sabe por quê? O que faz que pessoas se conheçam é relacionamento.
Conhecer a Cristo é relacionamento, é andar perto, é estar junto. Jesus está dizendo, vocês dizem que me conhecem, mas eu não conheço vocês. Ah, eu sou crente. Você fala com Jesus todo dia? Você vai para a presença dele todo dia, ele conhece a sua voz, você conhece a voz dele. Jesus está dizendo, a porta é estreita, é a porta do relacionamento. Meu irmão, andar com Deus exige esforço da nossa parte. O reino de Deus é tomado pela força. Vai orar, vai jejuar, mete a cara na Bíblia, vem, busque a Deus e permita-se ser transformado. Jesus disse, vocês serão lançados para fora, se não adotarem um estilo de vida compatível com a graça que eu lhes ofereci. A graça é coisa muito séria. Há discursos dizendo, não, a gente vive o período da graça, é a graça, Deus leva, põe na conta da graça. Meus irmãos, não brinque com a graça de Deus. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, é certo que ele ceifará. Jesus está dizendo, a preocupação de vocês é com salvação. Ele está dizendo, da minha parte eu fiz, e a sua, você está fazendo? Meu irmão, para nós ficou a parte mais fácil. Porque nós teríamos que pagar com o nosso próprio sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas Jesus fez tudo por nós. E pede apenas que você viva de acordo com o padrão do reino. E como se viver para o padrão do reino fosse ruim. Meu irmão, viver para Cristo é a melhor coisa da vida. Não tem coisa melhor do que ser crente. Crente é uma bênção. Crente tem paz. Crente tem acesso ao trono da graça. Crente tem irmãos. Crente é feliz. Crente usufrui do príncipe da paz. Ser crente é uma bênção. Tem gente que reclama, ser crente é uma luta. Ah, é? Olha, não é fácil ser crente, hein, pastor? Quanto eu sofro por ser crente. Num país como o nosso, que você tem liberdade de pregar, de professar a sua fé, você não sabe quantos pagam o preço com a sua própria vida para não negar Jesus. Jesus está dizendo, cuidado para não chegar um momento em que vocês serão lançados fora, porque eu não os conheço. E Jesus disse, o céu será um lugar cheio de surpresa. Meu irmão, olha o que Jesus diz e eu termino aqui para a gente ficar dentro do horário. Que eu prometi para os outros que ia ser igual. Senão o pessoal das 17 diz, não, você pregou mais no outro. Então não pode. Ele diz, virão pessoas de toda parte, do leste e do oeste. Do norte ao sul para ocupar os seus lugares. A mesa no reino de Deus. Jesus está dizendo, tem gente que você acha que vai para o céu. Não vai estar lá. Mas fulano, ele dava glória tão alto. Meu pai no culto, ele dava uns aleluia, era rajada. Aleluia, 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 aleluia. Era um aleluiado, como diz por aí, né? Ah, ele é aleluiado. Aí você vai chegar, cadê ele no céu? Ele só dava aleluia na igreja. Mas fora saía outras coisas da boca dele. Ah, na igreja ele era crente. Fora não tinha vida com Deus. O céu será um lugar de surpresas. Vida com Deus exige um padrão e estilo a ser vivido. Vida com Deus exige posicionamento. Viver uma vida espiritual sem compromisso é ilusão, meu irmão. Sai dessa conversa fiada do evangelho do amor, que tudo pode. Não, o importante é que Jesus morreu por nós. Curta essa brisa. A brisa vai virar tempestade. Se você não assumir o compromisso de andar com Deus para valer. Hoje Deus quer que você assuma o compromisso. A hora é agora. Para de viver uma vida de compromissos pontuais na semana com o Espírito Santo. Relacionamento com Deus, vida no altar, compromisso com a obra do Senhor. Viva para Jesus. Cristo me salvou. O que eu posso oferecer para um Deus que me deu tudo? Se não, todos os meus dias para a glória dele. Todos os dias. Dia de culto, dia sem culto. Dia com 4 cultos, dia com 5 cultos. Dia com 20 cultos. Semana sem culto. Eu tenho que viver para a glória dele. Paulo dizia, o viver que eu vivo agora é pela fé no Cristo que me salvou. Ele considerou todas as coisas do mundo. Paulo dizia, fui da tribo de Benjamim. Eu fui criado aos pés de Gamaliel. Eu tenho dupla cidadania. Paulo já tinha passaporte europeu naquela época, meus irmãos. Você fica aí se gabando, eu tenho seu passaporte europeu.
Paulo põe a gente no bolso. Ele era judeu e grego. Tinha passaporte europeu. Ele diz, eu considerei todas essas coisas. E a expressão é esterco, literalmente, comparado à glória de Deus na minha vida. Eu decidi entrar pela porta estreita. Todo dia ande pela porta estreita, entre pela porta estreita, viva na porta estreita, porque a graça de Jesus que nos salva, nos chama a um padrão de excelência para a glória de Jesus. Você pode dizer amém hoje à noite?